Bom dia, pessoal. Mais uma vez estou aqui para tratar sobre política, mas refletir agora um pouco mais sobre as leis do nosso país. Eu sempre gosto de trazer nos meus vídeos esses assuntos, mas trazendo à luz, tendo como pano de fundo as Sagradas Escrituras. E não será diferente nesse vídeo. Eu vou começar tratando sobre o assassinato. Segundo a lei que nós temos aqui no nosso país, o assassinato é punido com prisão, podendo chegar ela a 30 anos de cadeia. A Bíblia Sagrada, esse crime é punido com pena de morte, Mas no nosso país a gente sabe que não tem a pena de morte. Mas vamos colocar aqui, e às vezes a própria lei ou os juízes, ou no caso os legisladores, o Congresso ali, eles tentam trazer a melhor situação para que possa se cumprir uma pena, pagar um crime, mas às vezes até os direitos humanos entram nessa questão, pensando eles que estão fazendo bem para aquele criminoso. Eu queria trazer o pensamento só sobre as alternativas, por exemplo. Deixando de lado aqui, com certeza, o crime involuntário, De repente a pessoa mata sem querer, a legítima defesa, Porque isso é um direito que a gente tem de se proteger daqueles que vêm nos agredir, Então, aqueles que cometem assassinato premeditadamente, a sangue frio, como poderia ser tratado um criminoso desses? Eu acho que assim, a gente poderia apresentar as alternativas para ele. Geralmente, como o crime é punido com 30 anos de prisão, eu acho, no meu modo de pensar, que nenhum crime que se comete nesse mundo se merece prisão, porque a liberdade é o nosso bem maior, e não vale a pena uma vida sem ter liberdade, Então a liberdade é bem maior até do que a nossa própria vida. Então é bom a gente refletir sobre isso. Então a alternativa que a gente poderia dar ao assassino é de ele poder cumprir os 30 anos de prisão, cumprir integralmente, os 30 anos de prisão, ou ele realmente poder escolher entre a pena de morte, com injeção, que seria rápido, porque a gente pensa às vezes que o assassino que mata a sangue frio, a gente pensa numa recuperação para ele. Eu vou deixar esse assunto de lado da recuperação, não vou nem tratar desse ponto aí, porque realmente a recuperação pode acontecer. A questão é que o assassino, passando 30 anos na cadeia, a vida dele teria passado muito tempo. Ele, ao sair, poderia ser visto com um olhar torto perante a sociedade, e a própria vida dele, mesmo sendo colocado em liberdade no sistema prisional, mas com certeza eu acredito que a sua mente, a sua consciência, a sua alma ainda estaria presa de qualquer maneira, Então, eu queria trazer só apenas a reflexão sobre estes assuntos, que talvez até para o próprio criminoso seria melhor a pena de morte. Seria um mal eliminado do mundo e ele mesmo estaria livre de carregar este fardo para o resto da vida, e também a sociedade estaria livre de ficar pagando por uma pessoa, pagando não sei quantos mil por mês chega, e até mesmo a pessoa que foi prejudicada, a família, ter que pagar impostos para uma pessoa que tirou a vida de um parente seu, Então é bom a gente refletir sobre isso, apresentar alternativas, porque o nosso sistema prisional está cheio, e no sistema prisional que a gente vê aí cheio do jeito que está, a recuperação é muito difícil. Outra lei que eu quero trazer é a respeito do estupro. O estupro em nosso país também é punido com prisão, não sei se chega a 10 anos, 15, 20, não sei. A questão é que eu queria trazer era só também a alternativa nesse sentido. O indivíduo que estuprou, tendo o seu crime confirmado,
ele poderia escolher entre ficar preso 10, 20 anos ou simplesmente ser castrado e ser devolvido à sociedade, ao convívio. Por quê? Porque o indivíduo que foi castrado, ele não teria mais este risco de cometer esse tipo de crime. Então, logo ele poderia voltar para a sociedade. Seria a recuperação imediata, praticamente que imediata. Ao invés de ele passar 10, 20 anos na cadeia e voltar fazendo a mesma coisa, sendo que a sociedade estaria pagando por ele, e não só por ele, mas por todos eles, né? Que aí acaba ficando uma coisa muito pesada para a sociedade. Esse dinheiro poderia ser usado para a educação, para a saúde, né? Então, eu acho que isso seria muito bom para a sociedade. É um ponto de reflexão, né? Não sei se as pessoas pensam sobre isso, né? Outra questão que eu quero trazer também é a respeito do roubo. O roubo também em nosso país é punido com prisão. É mais branda, né? Mas, segundo o que a Bíblia fala, né, traz ali para o povo de Israel no deserto, é que aquela pessoa que me roubou, digamos que R$100, ele teria que trabalhar, né, um serviço pesado, talvez, menos pesado, dependendo do seu roubo, pagar aqueles meus R$100 e acrescentar ainda 25% ou 50% ou até mesmo 100% acima daquilo que ele me roubou. Então, ele iria trabalhar e talvez com esse trabalho que ele fosse desenvolver, poderia até começar a ter gosto pelo trabalho e ali começar uma nova vida, né? Enquanto que se ele fosse preso, ele poderia ali entrar na prisão roubando uma galinha e sair assaltando um banco, né? Então a gente vê que a recuperação é às vezes difícil nesse sentido. A questão da corrupção também é tratada, né, pelos políticos que são tentados, ver muito dinheiro, muita facilidade, né? O ser humano é fraco, também é punida com prisão em nosso país. Então tudo é punido com prisão. Poucas são as alternativas mostradas. Mas o que acontece? Aquele cara cometeu corrupção. A gente entende que o ser humano é fraco e isso pode acontecer com qualquer um. Mas o que eu queria trazer também aqui é as alternativas. O que seria melhor? Este homem ser preso ou simplesmente este homem pagar tudo que ele roubou? Ser tirado de seus direitos políticos, né, e trabalhar durante um tempo para a sociedade, né, para refletir, para analisar a sua vida e de repente, né, ter uma melhora do seu caráter. Então, eu quero apresentar as alternativas, né? O tráfico de droga também é punido com prisão, mas a gente poderia pensar, não quero entrar nesse caso, mas a gente poderia pensar em alternativas também, que pudesse amenizar o sistema prisional, né? E trazer melhorias para a nossa sociedade. Para o vídeo não ficar tão comprido e as pessoas ficarem até com medo de começar a assistir, né? Eu vou ficar por aqui e o que eu queria realmente trazer era mais a reflexão sobre estes assuntos, né? E alguns outros crimes também poderiam ser punidos com açoites, né? Aí a gente poderia até pensar que ali entraria os direitos humanos, né? Para defender aquela pessoa que pudesse ser açoitada para pagar um delito menor, que seja um roubo mais simples, tal, não sei. Uma outra situação, né, que uma pessoa possa fazer o seu próximo passar. Então poderia ter o açoite, né? Os direitos humanos vão entrar e dizer não, que o açoite é contra os direitos humanos, e aí ficar preso no meio de bandidos que muitas vezes ele iria apanhar lá dentro também, e a recuperação é muito mais difícil. O açoite, digamos assim, poderia trazer uma vergonha para ele, poderia raciocinar sobre sua vida e de repente voltar a fazer techuvá, retorno, né, ao seu padrão moral antes de ele cair em delito, e ali começa uma nova vida. Então, coisas para a gente refletir, e a gente vê que tem alternativas, tem sempre como melhorar a situação da nossa sociedade. Bom dia.